galera, belezinha? Tranquilo? Estamos de volta aí, quinto vídeo de LDB, se eu não estiver perdendo as contas. Se eu tiver, eu não sou professor de matemática, então tá tudo bem. Nós paramos no artigo 23, estávamos lendo o parágrafo 1º sobre nível de educação, e eu dei uma cortada no assunto, porque nós vamos entrar em outro assunto a partir do parágrafo 2º. Então, agora, nesse vídeo, nós vamos trabalhar dois assuntos interessantes. A questão do calendário escolar, como que ele funciona, quais são as regras, e a questão das regras comuns da educação básica. É bom você entender que nós vamos ter regramentos específicos para o ensino fundamental e para o ensino médio. Tá? Mas a gente tem que entender que existe um regramento comum, algo que vai ser válido para os dois ao mesmo tempo. Então, nosso primeiro foco aqui é desenvolver essas regras comuns. Depois a gente vai fazer um foco em cada sistema de educação. Tá beleza? Então, artigo 23, parágrafo 2º, por favor, na tela. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. É interessante você observar o seguinte, eu gostei muito desse ponto, porque você vê que eu até coloquei negrito e sublinhado, como eu disse no primeiro vídeo, é importante pra cacete. E não é à toa não, tá? Muitas questões de prova das mais diversas bancas do Brasil cobram esse assunto. O que é interessante? É óbvio que o calendário escolar, a gente tem o tal do ano civil, né? O nosso ano civil, ele compreende-se de 1º de janeiro até 31 de dezembro. O calendário escolar lógico, normal, ele respeita isso aqui. Lembrando que se você, por exemplo, desenvolve a sua aula em ciclos, né, você não vai ficar preso ao sistema do ano civil. Porque você pode começar um estudo no ano civil 1 e terminar no ano civil 3, se você colocar 2 anos de burdoada, 3 anos de ciclo. Então, o ano civil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas você sabe que cada lugar no Brasil tem uma característica. Tem uma condição climática diferenciada, a economia pode afetar algumas coisas. Então, o normal, vamos pensar em séries anuais, é que o planejamento da educação seja feito dentro desse período 1º de janeiro e 31 de dezembro, sem contar o recesso escolar do meio do ano, mas se baseando nas realidades que cada um tem. Então, você vai ter um calendário padrão, sim, mas cada região vai ter a possibilidade de adequar esse calendário à sua realidade, às condições climáticas que ele vai encontrar, que ele pode desenvolver, a realidade que ele vai acabar confrontando, a realidade econômica do país, a situação, quem sabe entrar em guerra, quem sabe greve, entendeu? A gente tem várias coisas que podem acabar atrapalhando. Então, o calendário escolar ele é estabelecido e pode ser revisto. A gente vê muitos casos, né? O pessoal entra em greve e começa a refazer o calendário para poder terminar o ciclo anual, ou melhor, desculpa, a série anual, para não juntar os nomes, né? Para não terminar a série do ano de estudo, ou o ciclo se for de um ano. E o cara começa a botar aula sábado, aula domingo. O calendário escolar, ele se adapta. Mas é interessante o final do parágrafo 2º. A critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. Foi o que eu falei. Se você teve greve, que acabou atrapalhando, a greve durou um mês, nós tivemos há pouco tempo no Paraná, e a gente tem isso em universidades no Rio de Janeiro o tempo todo, em outras de São Paulo e por aí vai. A greve durou um mês, é óbvio que eu perdi um mês do meu calendário escolar. Ou seja, eu perdi horas de estudo. E essas horas de estudo têm que ser feitas. Eu não posso chegar para você e falar, entre junho e agosto, aqui no nosso território, chove pra caceta. Então não tem como estudar. Aqui dá muita chuva. Aqui chove mais do que qualquer coisa. Aqui enche rio, transborda, enchente, beleza. Então esses meses, entre junho, julho e agosto, nós não teremos aulas. Nós paramos no último dia de maio e voltamos no 1º dia de setembro. Beleza? Então você vai ter que pegar as horas que estavam previstas para serem distribuídas nesse calendário e jogar ou para antes ou para depois ou para os dois ao mesmo tempo. Então é comum demais cair em prova. O calendário escolar ele pode ser revisto, ele pode ser específico por região? Pode. Por clima, por economia, por realidade? Pode. Só que nunca ele vai poder reduzir as horas previstas do calendário. Você vai ver daqui a pouco nas regras comuns que existe um padrão mínimo de horas a ser estudado. Então, é esse ponto que eu quero que você entenda. Esse padrão mínimo de horas tem que ser atingido independentemente do calendário escolar. Então, bota aula sábado, põe aula domingo, põe aula dia de semana, manhã, tarde, noite. Cara, põe feriado, tô nem aí. A ideia
Põe feriado quando pode, né? Senão vai ser multado. A ideia é você desenvolver as horas previstas mínimas do calendário escolar. Então, muita questão de prova que vai pegar e falar para você: ah, mas eu posso ter redução das horas escolares, redução das horas de ensino. Não, não posso nunca, tá beleza? Independente da situação. Caiu um meteoro na Terra que estourou metade do país. O problema não é meu. O país se recupera, depois a gente vai ter que se virar, né? Mas não é para parar de estudar. Vamos dar um jeito. A menos que a catástrofe seja muito grande, destrói metade do país mesmo, né? Aí não tem nem como continuar estudando. Tá beleza? Então, muita atenção a esse parágrafo, cara. Eu fiz até assim, parece até um dramaturgo agora, né? Me senti um escritor de novela, artigo 28, por calar a porcaria da boca. Ele vai continuar falando. Olha só como é que eu falei no começo da aula, né? Lá no primeiro vídeo. Os artigos se complementam. A gente estava no 23, parágrafo 2º, já vai para o 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente. Aqui, por que eu trouxe o artigo 28 junto? Porque ele vai falar também do calendário. Não só o básico, que a pessoa que vive uma vida rural, ela tem uma vida diferenciada, ela tem o trabalho diferenciado, rala pra cacete, acorda cedo, blá blá blá. Então eu tenho que adequar minhas condições, inclusive aos horários, inclusive ao clima, inclusive à realidade. Então o meu calendário escolar lá vai ser bem mais flexível, ou pelo menos eu vou ter uma flexibilidade de trabalho muito maior do que eu tenho na vida urbana. Então eu trouxe o artigo 28, ele não vai falar só do calendário, ele vai falar de um todo. Mas eu queria que você se ligasse que isso também inclui o calendário. Tá? E voltando a dizer, sem redução de horas previstas na lei. Fechou? Inciso 1º, conteúdos curriculares e metodológicos apropriados às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Tem coisa que para a vida urbana é importantíssima, para a vida rural não vai mudar em nada, não vai afetar em nada. Então eu preciso trazer algumas coisas, inclusive as extras escolares, né, que vão adaptar-se à realidade daquela população. Alguns ensinos, né, algumas coisas que podem trazer cultural, profissional, para ele se adequar à sua própria realidade. Uma coisa é a profissão urbana, outra coisa é a profissão rural. São vidas muito diferentes, né? Inciso 2º, organização escolar própria. Olha só, hein? Incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Por isso eu quis trazer o artigo 28 logo, porque eu só vou repetir o que eu já falei. As condições, só que ele vai dar um critério muito próprio, né, cara? O ciclo agrícola é diferente. O ciclo de plantação, o ciclo de retirada, né, de extração, não interessa o motivo, mas o calendário lá poderá sim se adequar à realidade. Nunca, você deve estar assim, porra, vai falar de novo, vou. Está na expectativa? Eu vou falar. Nunca reduzindo as horas previstas pela lei. Inciso 3º, adequação à natureza do trabalho da zona rural. Então, na verdade, o que é muito importante para você é você focar nesse ponto da não possibilidade de redução de horas previstas em lei. Eu já falei isso 38 vezes, vou falar agora só mais uma para ficar 39. Não, não vou não. Fica 38 que eu tenho toque. Para mim tem que ser número par. Parece, né? Artigo 24, que é um número meio complicado, mas ele vai falar sobre as regras comuns da organização da educação básica. Como eu te falei no começo da aula, esse artigo ele vai trazer regras que vão estabelecer padrões para ensino médio fundamental. Então nós vamos ter que depois desenvolver o próprio. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1º, carga horária mínima anual, independentemente do sistema que você desenvolveu, será de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. E marca, por favor, aí, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Carga horária, dias de estudo. A carga horária mínima que nós estamos tanto batendo por causa do calendário é de 800 horas anuais. Então, no ano, o cara tem que estudar 800 horas pelo menos. Se eu falo que é o mínimo, é óbvio que eu posso estabelecer outras. Se você for para Brasília, tem vários que têm 1000 horas de estudo. Tá? Então, cada um que se adeque na sua realidade.
O que importa é que o mínimo é de 800. Ah, beleza, então eu coloco o cara para estudar aí 80 horas por dia, praticamente 12 horas por dia, distribuo, vou fazer 800 rápido. Deixo o cara 3 meses em casa. Não, porque essas 800 horas têm que ser distribuídas em pelo menos 200 dias de estudo efetivo. Mínimo de 200 dias, pode durar 280 dias, nós temos 365 dias no ano, né, meu povo? Dá para estudar para canário. Então ele fala, mínimo de 200 dias. Só que olha só, vou botar até de vermelho. Excluídos, exclui, porque eu quero... Por isso que ele fala 200 dias de estudo, de ensino efetivo. Porque você tem que excluir exames finais ou simplesmente os exames em geral, né? Porque dias de teste, dias de prova, esses caras não contam como 200 dias, né, de estudo, não conta como dia de ensino efetivo, é dia de avaliação. Dia de avaliação não entra no dia de estudo. Então, além dos 200 dias, olha só, além do mínimo de 200, caso aquela escola desenvolva o sistema de avaliação anual, de avaliação trimestral, né, seja qual for, caso tenha exames finais, avaliações finais, eu tenho que excluir essas datas. Então, o cara vai estudar mínimo 200 dias mais as datas dos exames previstos. Tá tranquilo? Eu não posso, cuidado, eu não posso. Se ele falou exclui, é porque a sua banca vai colocar inclusive, para te ferrar. Então, a regra é, para ensino médio ou fundamental, isso não me interessa. 800 horas no mínimo de carga horária distribuídas em 200 dias de estudo, mais os dias de exame final. Você percebe que a carga horária não vai entrar então aqui, né? Não vai entrar o exame final como carga horária. Que se ele falou 800 dividido em 200 dias pelo menos, isso significa que essas horas de exame final não vão servir para contabilização de nada. Fechou? Inciso segundo. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Isso aqui eu vou colocar para você como regras de classificação, que na verdade o que seria isso? Seria o sistema para que o aluno consiga atingir uma série maior, atingir, né, uma série de estudo maior. Você não pode esquecer que aqui tem uma exceção. A exceção é o primeiro ano do ensino fundamental. Que na verdade o primeiro ano do ensino fundamental é o que a gente chamava antigamente de CA, né? Ou uma forma de acesso à primeira série. Então, o primeiro ano do ensino fundamental é considerado como ainda uma preparação, assim como a creche é a pré-escola, para a vida do ensino. Então, ainda não posso fazer avaliações de cobrança de deixar o cara preso ali. Porque se o seu amigo foi reprovado no CA mais do que 2 vezes, ele é burro pra cacete, né? Porque se ele foi reprovado no CA e já é burro 2 vezes, então ferrou. Então, a ideia é que nós vamos criar aqui como que o cara consegue subir nessa distribuição de séries. Então vem comigo. A linha A, por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento, série ou fase anterior na própria escola. Bom, aquela história. O cara está no 3º ano do ensino fundamental e ele faz uma avaliação e ele passa. Ele vai ser promovido ao 4º ano do ensino fundamental. É o que nós chamamos, né, de passeio de série. Caraca, passei de ano. Passar de ano todo mundo passa. Passar de série é outra história. Né? Passar de ano todo mundo passa, a menos que você morra. Né? Mas essa é a promoção. Avaliações e você passa naquele... Aí você vai ter média 5, média 6, média 7. Pode ser uma avaliação diferenciada que não necessariamente é avaliação com provas, mas eu preciso ser promovido. Segunda forma, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Pode ser que você venha, lembra da história da possibilidade de reclassificação? Pode ser que você estava no 3º ano do ensino... Porra, botei anos, né? É um idiota. Do ensino fundamental e que você se transfira para um colégio em que naquele colégio você pode ser promovido, será que eu posso falar assim? Porque o termo não é promovido, é transferido para o 5º ano do ensino fundamental, pela sua qualidade, pela sua condição. Assim como também pode acontecer que você venha e seja reclassificado para o 1º ano, né, do ensino fundamental. Primeiro ano você não vai, pelo menos aqui você não vai ficar reprovado, né? Então você está garantido de passar para o 2º. Então é uma questão de adequação, tá? Então lembre-se, a escola tem o direito de reclassificar aqueles que chegaram por transferência. É o sistema de classificação. A linha C.
independentemente da escolaridade anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento da experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme a regulamentação respectiva ao sistema de ensino. Você estava numa escola, escola A, e você se transferiu para a escola B. Eu não estou nem aí para o seu passado. Ah, na escola A eu era bonzão, mandava em todo mundo, era blá, 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 blá. Tá. Quando você chegar aqui, antes da sua entrada efetiva, você vai passar por uma avaliação. E essa avaliação é conduzida pela própria escola que recebe o transferido. E a partir disso ele vai analisar. Poxa, tudo bem, está falando que você estava no 5º ano lá, mas pela avaliação que você fez aqui, você se mostra um ótimo aluno para o 6º, para o 7º ano. Ou um ótimo aluno para o 2º ano. Eu quero que você entenda que isso aconteceu comigo quando eu fiz curso de inglês. Assim. Eu sei que é meio idiota, né? Mas é a mesma coisa, eu fiz o cursinho de inglês, fiquei 3 anos num curso, eu não vou falar nomes que eu não vou ganhar nada com isso, fiquei 3 anos num curso, CCA, e fui para outro curso. Quando eu cheguei no outro curso, fui fazer uma avaliação. Eu entrei em qual livro? O primeiro, porque os 3 anos do outro lá era uma bosta. Né? Deve ter melhorado, eu espero, mas era uma porcaria. Então, em 3 anos eu aprendi porcaria nenhuma, porque nesse outro curso que eu fui fazer, você se formava em 3 anos. No outro você se formava em 18, praticamente. Então, assim, tô brincando, não é porque era uma merda, é porque o método do sistema deles era um pouco mais aprofundado. Então, eu passei por uma avaliação. O cara falou, amigo, você pode estar no 30º livro lá, mas você não tem capacidade nenhuma de estar num livro tão avançado. Então, você vai começar do básico, tá beleza? Claro que eu aceitei, porque eu sempre fui uma pessoa que aceitou tranquilamente as derrotas, faz parte da vida. Tá? Então, entenda. Pode ser promovido, avaliações internas que o aluno já é meu, pode ser avaliação meramente da transferência, eu vou pegar o histórico escolar, eu vou pegar a história dele, vou avaliar, eu vou colocá-lo na posição que ele deve, e pode ser promovido, reclassificado, sem levar em consideração o histórico anterior, que seria essa terceira possibilidade, através de uma avaliação conduzida pela própria instituição que está recebendo o aluno. Beleza? Então, esse é o inciso 2º, as regras de classificação do aluno na série de estudo. Inciso 3º, nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Bom, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você, por acaso, tem o seu sistema distribuído em ano, né, anualmente, séries anuais, você pode fazer uma programação, uma promoção parcial. Né? Você pode estabelecer nos 6 primeiros meses uma qualidade de estudo, e se o cara for bem nesses primeiros meses, ele vai para uma turma mais avançada, né, dentro do próprio padrão. O que eu não posso é fazer ele pular etapas do desenvolvimento dele. Nesse método aqui, não. Se eu estou dividindo em séries regulares, eu tenho que fazer o cara passar pelas séries. O que eu não posso, repito, é a princípio, porque vai aparecer uma possibilidade disso acontecer sim, ele acabe pulando uma etapa de desenvolvimento. Pular série não significa pular etapa. Porque se você pulou uma série é porque considerou-se que você já desenvolveu aquilo que a série que você não fez iria te oferecer. Então entende esse papo, tá? O que ele está querendo dizer aqui, se são séries regulares, então o cara tem que fazer. Agora, pode ser que ele parcialmente seja já promovido por uma série próxima, pela condição ou pela qualidade que ele oferece. Beleza? Continuando, inciso 4º. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Isso aqui é uma coisa interessante também que a gente vai ver. Arte, música, cultura, língua estrangeira e outras coisas que o componente curricular queira trazer. O que você pode fazer, eu não estou te dizendo como é que é a regra. Educação física, arte, isso tudo a gente vai ver como é que funciona e a obrigação deles estarem ali naquele meio ou não. Mas a regra comum para ensino fundamental ou médio, esse que é o ponto interessante, é que se você pega alunos que estão adiantados, alunos que estão numa qualidade, não digo nem adiantados, você pega esses alunos para torná-los adiantados, não é que eles estão adiantados. Se você quiser pegar alunos de séries distintas e colocá-los reunidos para fazerem uma matéria juntos, para adiantamento, não tem problema nenhum. Eu posso pegar o cara que seja da série A, da série B, da série B, da C, D, o cara tem 10, outro tem 13, outro tem 8, outro tem 7, não importa. O que importa é que a escola faça a avaliação de que esse cara tem condição de se reunir com aquele grupo e faça essas matérias que são consideradas como a parte específica, a parte diversificada também do ensino. Então, eu posso criar uma turma
independente. Eu tenho quinto, sexto, sétimo ano e crio uma turma de artes, que vai receber todo mundo do quinto, do sexto e do sétimo ano. Essa é a ideia, tá? Para adiantamento de matérias. Então vamos lá. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualificativos, ou melhor, qualitativos, sobre os quantitativos, e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Interessante isso aqui, né? Ele fala para você que você não pode... Pô, todo mundo sabe disso, né? Eu estou me sentindo idiota explicar isso. Você não pode se prender à última nota, você tem que se prender ao desenvolvimento do aluno. É aquela história, você já fez isso. Tu chega no terceiro bimestre, né? O terceiro trimestre, né? Se você quiser chamar assim, mas é bimestre, e você pensa assim, caraca, já estou com nota para passar. Agora é só tirar uma nota miserável, é só não ficar vermelho para não ficar feio, que eu já passei. Você já passou por isso, né? Ou se você não passou, você passou por cacete, vou ter que tirar 10 no próximo, meu Deus, estou ferrado. Porque a ideia é a seguinte, vale para o bem, vale para o mal. Você foi mal o tempo todo, chegou e tirou 10 na última, não quer dizer que você vai passar. Porque o seu histórico prevalece, a sua periodicidade de avaliações prevalece sobre o exame final. Você foi bem o tempo todo, chegou no final, precisava tirar 5, tirou 4, vai ser reprovado ou vai ser colocado em dependência, se for necessário. Então, avaliação contínua significa que não importa só o exame final, importa todo o histórico. É claro, né, que senão o cara fazia só um exame final bom e dane-se o resto. Continuando, a linha B, possibilidade de aceleração de estudo para alunos com atraso escolar. Aquele aluno que está com alguma deficiência escolar, aquele aluno que deveria estar num ano e não está, pelo desenvolvimento que se planeja, ele deveria estar colocado naquele e não está, você tem a possibilidade de oferecer uma turma complementar, uma turma de aceleração do estudo para que ele se adeque. Isso acontece muito na transferência, quando o cara vem de uma instituição que a qualidade do ensino não é lá grande coisa. Então você coloca ele numa turma específica de aceleração de estudo, para poder depois se colocar perfeitamente, ou numa turma ou num método de aceleração de estudo. Tá? A linha C, possibilidade de avanço nos cursos e séries mediante verificação do aprendizado. Né? Isso daqui é o comum, né? Você pode não só fazer exames, mas você pode avaliar o cara pelo aprendizado dele. Qual era o objetivo nesse ciclo ou nesse ano? Era que ele aprendesse tal coisa. Aprendeu? Aprendeu. Então vá com Deus. Né? É o que a gente lá no Rio chamava muito de promoção automática, né? De aprovação automática. Você não está preocupado com os exames físicos, ficar fazendo teste, prova. Não, você planejou. Eu quero que ele desenvolva tal tipo de pensamento, tal capacidade. Se ele demonstra isso, vai passar de série. Beleza? A linha D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Sim, pode ser que você aproveite outros estudos que ele tenha feito para trazer isso para o currículo dele e fazer com que ele acabe avançando. Nada demais. Obrigatoriedade de estudo de recuperação de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pela instituição de ensino em seus regimentos. Marca, por favor, essa parte, regimentos, porque é o seguinte, pode ser que o regimento é a legislação que estabelece o funcionamento de uma instituição de ensino, tá? Pode ser que o regimento determine a tal da dependência. O que seria a dependência? É aquele aluno que teve um baixo rendimento em alguma disciplina, mas que teve um ótimo de rendimento nas outras. Então vamos dizer que ele foi mal em língua portuguesa só, mas as outras ele passou com louvor e com abraço. Então eu não vou prendê-lo a uma série, eu deixo ele evoluir, ele vai passar para a próxima série, só que ele vai fazer em paralelo uma dependência de língua portuguesa para recuperar aquela nota, aquele baixo rendimento que ele produziu no anterior. Então, por isso que ele fala, em paralelo ao ano letivo. Ele não vai fazer junto. Eu já vi colégio fazer isso e não pode. O cara estava no primeiro ano do ensino médio, ficou em independência português, ele fez o segundo ano normal e a nota dele do segundo valeu para o primeiro. Eu já vi colégio fazendo isso. Tá? Isso não pode, entre aspas, né? Deixa eu ficar quieto, eu não vou me meter não. Mas o regimento não pode prever essa possibilidade. Ele tem que fazer o segundo ano do ensino médio, que é o caso que eu estou dando exemplo, e o primeiro em momento paralelo, em outra turma, outra aula, outro horário, né, que não seja o mesmo. Ele não pode ser dentro, é paralelo, não é concomitante, não é junto, tá? É paralelo.
Então não pode ser ao mesmo tempo, não pode ser simultâneo. E tem que estar previsto no regimento como que isso funciona. Eu já vi colégio que você ficar em dependência em 3, eles deixam você passar e você faz 3 paralelos. Eu já vi colégio que ficar dependência em 2, você pode passar, mas se ficar em 3 está reprovado. Eu já vi colégio que só oferecia uma dependência. Se ficasse em 2, estava reprovado. Então isso é regimento interno que define. Mas é importante oferecer a dependência para evitar você travar o crescimento, o desenvolvimento do aluno. Porque o nosso foco não é juntar aluninho e ficar tirando notinha dele. É fazer o cara desenvolver, lembre-se. O nosso foco não é tirar 10 em tudo. O nosso foco é desenvolver o aluno e, consequentemente, ele vai acabar tirando 10 em tudo. Às vezes ele pode nem tirar 10 e ser uma ótima pessoa. Que o diga Einstein. Einstein era um péssimo aluno e era um gênio. Inciso 6º. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% de total de horas letivas para aprovação. A aprovação quanto à carga horária frequentada, ela vai se basear no ser maior ou igual a 75% da carga prevista. Então, se o aluno tem menos de 75%, ou seja, 24,9%, 28%, 24,8%, 28% não, né, o JEG, ele vai estar reprovado. Ah, mas o cara tem nota, dane-se. Porque não é só também o cara ser bom, o cara tem que ser frequente. Tá? Então, a frequência dele também é um critério avaliativo, também é um critério de avaliação dele. Então, amigão, não adianta você ser um ótimo aluno e faltar para Carvalho. Se você teve menos de 25%, ou melhor dizendo, até 25% de faltas, quase 25%, não inclui, você vai estar reprovado independente do que você fez. Então, estudou bem, estudou mal, o problema é seu. A reprovação é garantida. Então, lembre-se que você tem que ter no mínimo 75% de assiduidade de presença escolar. Beleza? E por último, o inciso 7º. Cabe a cada instituição de ensino expedir histórico escolar, declaração de conclusão de série, diploma, certificado de conclusão de curso, com especificações cabíveis. Grandes merda você falar sobre isso, não tem importância nenhuma. É óbvio que, pô, se você fez o ensino médio no colégio, ele tem que te dar o seu diploma, seu certificado de conclusão. Um grande porra, quem vai fazer o MEC? Vai assinar para você? Não. Então, grandes merda, né? Isso daí não tem novidade nenhuma. Tranquilo? Beleza? Então, com isso a gente fecha essas regras comuns. Aí, daqui a pouco, a gente continua desenvolvendo as regras específicas, ensino médio, ensino fundamental, e vamos seguir a vida. Tá beleza? Então, valeu, abraço.